Obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, como a Ondina já disse, que todos possam se sentir amparados, acolhidos, benquistos nessa casa de José Xavier. E que possamos, nessa noite, ao nos unir em torno do Evangelho, trazê-lo como semente em terreno fértil, que nossos corações sejam esse terreno fértil onde o Evangelho cai como semente, frutifica, dá brotos, árvores frondosas e bons frutos. E o tema de hoje, que nós iremos estudar juntos, porque quem vem aqui à frente só é alguém mais endividado, na maioria das vezes, que tem mais que estudar, tem mais o que refletir e tentar fazer dessa vez, nessa reencarnação, com que o Evangelho possa sair de si em forma de boas palavras, boas atitudes, boas ações, né? O tema de hoje é do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Nós vamos ver do item 1 ao 7º. E tem uma coisa bem interessante nesse capítulo, que ele diz assim, ele pertence aos 10 mandamentos, no Êxodo, né? E ele completo diz assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Ele está no Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E Kardec pegou passagens de Jesus, do Evangelho, e fez o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho refletido, pensado, à luz da doutrina espírita, já com os ensinamentos, com a luz que a doutrina espírita trouxe ao mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo é composto de 28 capítulos. 2 deles são do Velho Testamento. O último capítulo, primeiro, né? O último capítulo é de preces. Os outros são do Novo Testamento, com exceção de 2. É o 11º, que nos fala de amar ao próximo como a si mesmo. O outro é o capítulo em que estamos iniciando o estudo hoje, o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E é interessante que de todos que esse capítulo, de todo o Decálogo ele é dividido, se a gente for perceber, em três, vamos dizer, situações. Uma das 4 dos 10 mandamentos nos fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Honrai vosso pai, honrai a Deus, Senhor. 5 outros nos fala do relacionamento com o próximo. E este decálogo, essa parte dos 10 mandamentos, honrai vosso pai e vossa mãe, ele fica como algo mais que especial. Por quê? 1 é o relacionamento, 4 são o relacionamento com Deus. 5 são os relacionamentos com o nosso próximo. E ele nos fala de um relacionamento muito especial, porque não é diretamente um relacionamento com Deus, nem é um relacionamento com o próximo comum, mas é um relacionamento com alguém mais especial, com os nossos pais. E é o único mandamento que tem uma promessa. Ele vem com uma promessa juntada a ele, para
honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Ele tem uma promessa. Todos os outros nos falam, não matar, não roubar, não cobiçar. Esse, além de ser, faça, honre, ainda vem com uma promessa. O que Deus estava querendo nos dizer com esse mandamento? Por que dessa promessa? E por que da promessa de vivermos longo tempo na terra? A doutrina espírita pode nos esclarecer isso. E Kardec, ele pegou passagens do Evangelho e analisou várias delas no Evangelho segundo o Espiritismo como a parte moral, trazendo-nos a moral para as nossas vidas. Mas este Evangelho que nós vamos analisar em especial hoje, ele nos fala, o verbo não é amar. Amar ao próximo e nos amar é importantíssimo. Mas ele fala, o verbo é honrar. E o que é honrar? Honrarás teu pai e tua mãe. Porque Deus nos conhece. Jesus sabe cada uma de nossas virtudes e defeitos. Sabe como cada um de nós que estamos aqui numa terra de provas e expiações tem dificuldades nos relacionamentos. Como nos é difícil amar. Nós muitos passam por dificuldades de abandono dos pais, maus tratos, pais cheios de vícios, abusos, pais narcisistas. Nem sempre conseguiremos amar. Mas ainda assim, a necessidade de honrar. Quem já consegue amar, já está um pouco mais adiantado nesse percurso, nessa estrada que estamos percorrendo. Mas quem ainda não pode, aqueles que têm história de muito traumatizantes, aqueles em que muitas vezes têm dificuldade de olhar para seus pais, que têm dificuldade de dar um abraço. Como amar? Como sentir aquele afeto que nos faz vibrar em harmonia com Deus? Porque o afeto ele não se improvisa, ele não acontece pela genética, ele não acontece porque somos obrigados. O afeto se constrói. Por isso que o mandamento nos fala de honrar. Honrar. E nós vamos tentar compreender o que significa isso. Compreender como podemos fazer com que isso aconteça em nossas vidas. Então, o mandamento nos fala honrar pai e mãe e, consequentemente, aqueles que estão em seus lugares. Muitas vezes não vivemos com os pais e mães biológicos. Honrar pai e mãe não se limita aos pais biológicos. Também podemos honrar aqueles que nos criaram. Avós, tios, tias, madrasta, padrastos, cuidadores que desempenharam o papel importante em nossa vida. Se estende, tudo que nós dissermos aqui, hoje, se estende a estes também. A honra, ela não está restrita ao laço consanguíneo, ao laço sanguíneo, mas sim ao amor e cuidados recebidos. Honrar é diferente de amar. Não é a mesma coisa.
Quem já ama consegue um estágio mais avançado, porque já vai um pouco além. Mas o que nos pede o Evangelho é honremos pai e mãe. Agora vamos analisar o que seria o honrar. Quais as vantagens de honrar pai e mãe? O que o dicionário nos fala que é honrar? Eu gostaria de destacar alguns de tantos outros significados. Honrar, sentir-se honrado. Quando a gente sente-se honrado por ter pertencido, por pertencer àquela família, por receber aqueles pais. Honrar também no sentido de gratidão, quando a gente é muito grato por ter aquelas pessoas nos cuidado, nos amparado, nos recebido. Honrar também no sentido de satisfazer o compromisso. Quantas vezes a gente, nos negócios, não utiliza a palavra, né, honrar o compromisso? E nós temos um compromisso com a nossa família, nós temos um compromisso com os nossos pais. E a gente precisa honrar esse compromisso, apesar de ou com o que acontecer. Nós temos uma dívida imensa, é impagável a dívida para com os nossos pais, ou para com aqueles que nos dá condições de vir aqui à Terra. Nós não temos como pagar essa dívida. André Luiz já nos disse que é insondável essa dívida. Nós não temos como retribuir. A gente pode retribuir um pouco, tentar fazer o nosso máximo, mas nós não temos como retribuir totalmente essa dívida para com os nossos pais. Quem aqui assistiu ou leu a série André Luiz, ou assistiu o filme Nosso Lar, o filme Mensageiros? Levante a mão. Ou leu algum livro em que fala do umbral? Vocês viram aquelas imagens das pessoas no umbral, nas colônias de difícil acesso, nos lugares em que nos juntamos pelas nossas vibrações ainda tão abaixo? Vocês perceberam o quanto não é fácil lá? Pois bem, a grande maioria de nós que estamos num planeta de provas e expiações, lá estávamos antes de reencarnar. Pedindo, solicitando e ansiando para que alguém nos recebesse no seio materno, para que alguém nos recebesse num planejamento longínquo que vem. Planejar uma reencarnação não é fácil. Delonga muita renúncia, muito planejamento, muito junta aqui, pega ali, perdoa aqui, por favor, vamos com vencimento para que nos recebam. Comparem aquelas imagens com a vida que a gente tem aqui. E pensemos, né? O quanto devemos aos nossos pais a oportunidade de estarmos aqui, vivenciando essa reencarnação, em condições não são ideais, não são fáceis, mas olha a diferença. Então a gente não tem como pagar essa dívida. Como honrar? Como? Quando pequenos, nós honramos os nossos pais pela obediência, obedecendo, porque somos ainda crianças e eles têm o dever para com a vida, para com Deus, de nos encaminhar. E nós temos o dever da obediência. E na obediência estaremos honrando os nossos pais. Um pouco mais crescidos, nós temos como honrar nossos pais, não desprezando os conselhos que eles nos dão. Na juventude, quantos conselhos, quantas vezes, e a gente não quer ouvir.
E a gente honra os nossos pais, ouvindo e não desprezando esses conselhos. Honrando os valores que a nossa família nos transmitiu. Não fazendo com que a nossa família possa passar por vergonhas pelas nossas atitudes, por não honrar os valores que ela nos transmitiu. Mas daí vocês podem me perguntar, olha, mas eu não concordo com alguns valores dos meus pais. Estão muito em desacordo com o que eu penso. Mas nós temos como, ainda assim, sendo verdadeiros, honrar nossos pais, mesmo discordando deles, mesmo não concordando com valores, porque também eles são criaturas também em aprendizado, em evolução. Não estarão sempre corretos, sempre certos, mas nós temos como honrá-los sem entrar em grandes conflitos. Se nós estamos num momento de conflito, se as nossas ideias, já depois de adulto, não estão em harmonia, e a gente está num momento de exaltação, como que nós honramos os nossos pais? Acalmando-nos e conversando depois em harmonia, em paz, sem gritos, sem brigas, sem desarmonia. Estaremos honrando os nossos pais. Como honrar nossos pais na velhice? Momento ímpar, muito importante e necessário para honrar nossos pais. Retribuindo, mesmo que com pequena parcela, porque, como já disse, não conseguiremos jamais retribuir tudo o que nos fizeram. As horas de sono perdida, os sacrifícios feitos para nos manter vivos, as dificuldades para nos receber no lar, nos manter no caminho reto do amor e da educação. Mas podemos honrá-los buscando retribuir, não deixando, menosprezando eles para os quartinhos mais pequenos, menos providos da casa, não deixando eles lá na cama, quando adoecidos e acamados, por horas e horas sem cuidados, passando sedes e necessidade, não desprezando aos cuidados dos desconhecidos apenas, mas formando toda uma forma de dar-lhe o conforto, a dignidade, a velhice digna, como eles fizeram conosco. Quantas vezes trocaram nossas fraldas? Contaram e nos cobraram isso? Não. Quantas vezes colocaram alimentos em nossa boca? Cobraram isso de nós? Não. Quantas horas, quantas noites sem sono, sem dormir? Quanto trabalho a mais para nos dar algum conforto? Presentes, mimos, passeios. Quantas vezes quebramos louças, derramamos sobre a mesa os alimentos? Muitas vezes as mãos envelhecidas dos nossos queridos, trêmulas, derramam alimento e a gente se irrita, achando que estão fazendo pirraça. Quantas palavras muitas vezes são usadas nos lares. Quantas vezes eles já são invisíveis. Quantos lares os nossos avózinhos, os nossos queridos, que tanto nos proveram, são invisíveis, são órfãos de filhos. Porque não temos tempo, porque estamos muito corridos. Eles começam a dizer alguma coisa e a gente já atropela, sem lhes dar condições e dignidade de falar. Isso não é honrar pai e mãe. Precisamos dedicar como eles se dedicaram a nós.
acrescentando a tudo isso, gentilezas, como o Evangelho diz, mimos, para que a vida deles se torne mais leve, mais alegre, mais dignas. Não obrigá-los a viver, já na idade avançada, de forma a ter que correr atrás e tentar consertar as nossas bagunças. Quantas pessoas já com 70 e poucos anos precisam tentar consertar falhas, erros, bagunças de filhos já de 40 e tantos anos? Pagar dívidas, cair o restinho dos cabelos brancos para consertar coisas da pessoa que não está nem aí para a vida. Isso não é honrar pai e mãe. Não façamos de nossos pais, como já disse, órfãos de filhos ou pessoas invisíveis no nosso lar. Vamos dar-lhe vida digna. Mesmo após a partida deles, como podemos honrá-los? Muitas vezes já não estão mais conosco fisicamente. E muitas vezes a gente tem sim alguns arrependimentos. Quem não falha? Quem não erra? Quem na juventude não é intempestuoso e disse coisas que hoje não diria? Nós podemos fazer, se já não por eles, por outros idosos, por outros avós, por outros pais, por outras pessoas. E por eles, a gente pode honrá-los sim, preservando, honrando sua memória, contando suas histórias, suas lembranças, compartilhando seu legado, seus ensinamentos, juntando as crianças, os nossos filhos, os nossos próprios netos, contando nos nossos pais como era na idade adulta deles, como foi a criação, mostrando, compartilhando com os nossos o seu legado. É um gesto de amor honrar pai e mãe, de gratidão e de respeito, que nos conecta com as nossas raízes. Quem não consegue honrar pai e mãe, desconecta das suas raízes, dos seus ancestrais. Isso traz grandes dificuldades. Nós honramos toda aquela família que nos antecedeu e que criou condições para que recebêssemos hoje, tanto materialmente, emocionalmente e espiritualmente, o que temos. Nós honramos os nossos descendentes neles também, repassando valores, trazendo a lembrança deles honrosa. Então, nós estamos criando oportunidade, porque quem sabe quando voltaremos? Estamos sempre caminhando mais ou menos na mesma família. Quem sabe seremos os nossos próprios bisnetos e colheremos os frutos que plantamos. Quais serão? Quais são os valores que teremos compartilhado e que vamos receber quando na nova infância? E olha que essa honra de receber tudo que recebemos foi planejada, porque nenhuma reencarnação é obra do acaso. Muitas vezes séculos levam para que a gente, de planejamento, para que a gente receba, chegue pelas portas da reencarnação e receba todos esses valores, todo que recebemos hoje. Precisamos compartilhá-los, precisamos honrá-lo. Agora também podemos falar dos pais abusivos. Como honrar? Como honrar os pais abusivos? Aquele pai que muitas vezes abandonou, pai aqui eu digo pai e mãe, ou os dois. Aqueles pais que abusou,
aqueles pais que maltratou, como honrar? Nós podemos honrar. Não estamos falando aqui da falta do direito de se afastar. A criança, o jovem e mesmo o adulto, ele tem o direito de procurar ajuda. Existem formas de honrar esse pai sem se submeter ao abuso, nem justificar suas ações. Esses filhos têm todo o direito de se preservar, de viver, às vezes, se necessário, longe desses pais, longe desses abusos e insegurança. Mas como honrá-los? Nós vamos honrá-los não guardando rancor e deixando para Deus, que sabe que é todo justiça e todo verdade, fazer a justiça da forma correta. Nós vamos honrá-lo deixando todo esse julgamento para Deus. Nós vamos honrá-lo fazendo preces, orando por eles, para que recebam essa vibração salutar e consigam ir se melhorando. Nós vamos honrá-lo não fazendo, não repetindo o que eles fizeram. Repetindo aquilo que nós recebemos para com a família que nós construirmos. Nós vamos honrá-los dessa forma. Compreender que são seres falíveis ainda em aprendizado. Viver de forma diferente. Eles nos ensinaram, se não ensinaram muita coisa, nos ensinaram como não fazer, como não viver. E se conhecemos Deus das leis justas, alguma coisa precisávamos aprender nessas situações, com certeza. E coisas justas, porque Deus não nos coloca fardos maiores do que aguentamos. Pensem bem, por que da família? Nós poderíamos ser como muitas árvores, como muitas plantas, né? Que elas mesmas são hermafroditas, elas mesmas, sozinhas, conseguem reproduzir-se. Se Deus quisesse, nós não poderíamos reproduzir sozinho? Com certeza. Ele tudo pode, Ele tudo conhece. Mas não. Ele criou-nos a necessidade de vivermos juntos, unidos. É porque precisamos disso. É porque necessitamos. Porque honrar nossos pais nos desenvolvem valores essenciais para nos melhorar e para construirmos um mundo melhor. Ao termos que renunciar, ao termos que conviver, ao termos que buscar compreender o próximo, nós desenvolvemos valores essenciais para nós, para a sociedade, e por isso o mandamento, a promessa do mandamento. Lembra? Honrai vosso pai e vossa mãe, para viverdes longo tempo sobre a terra que Deus vos dará. E qual que é essa terra que Deus vos dará? É a terra regenerada. Então, se a gente quer passar para o mundo, ter a chave, ter a conexão com o mundo regenerado, é necessário desenvolver o amor. E qual a forma melhor de desenvolvermos esse amor, se não já dentro do lar, aprendendo a honrar e aprendendo a desenvolver o amor dentro deste lar. Porque a gente já foi avisado. Não serão todos nós que estamos reencarnados na Terra, neste momento, que conseguiremos voltar para ela como terra de regeneração. Não seremos todos. Precisamos desenvolver o amor dentro de nós. E o começo é esse, gente.
desenvolver o amor honrando aqueles que foram ponte para que chegássemos à Terra, para que pudéssemos aqui estar nessa escola planeta, nesse hospital de almas. Então, cuidemos dos nossos pais, cuidemos de nossa mãe, desenvolvamos todos os recursos emocionais necessários para crescermos espiritualmente e desenvolvamos todas as virtudes que ainda não temos. É urgente. E assim poderemos permanecer, voltar para a Terra regenerada, porque nossos corações estarão regenerados. Tudo o que fizermos por eles, estaremos fazendo por nós. Quando honramos nossos pais, estamos honrando todos, ancestralidade e descendentes. Frutos que estamos semeando. Tem uma passagem, já chegando quase ao final, tem uma passagem neste mesmo evangelho, em que Jesus estava pregando a uma multidão, e chegam para ele e dizem: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, e o chamam. E ele diz, olhando para a multidão: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muitas pessoas, olhando superficialmente essa passagem do Evangelho, acreditam que Jesus ali está diminuindo, menosprezando a sua família. Não estaria ali honrando sua família. Quando não. Na verdade, Jesus está ali aproveitando a oportunidade, porque ele aproveitava tudo para nos ensinar. Todas as passagens, todas as vírgulas, todos os senões para nos ensinar. Ele aproveita aquela passagem para nos já preparar para entendermos a família espiritual. Porque precisamos aprender nesse núcleo familiar a amar e ampliar essa família para a família espiritual. E ali ele já estava dando um começo para que aprendêssemos. E hoje a doutrina espírita nos esclarece, dentro da reencarnação, sobre a família espiritual. Então, Jesus jamais deixaria de honrar. Ele não diminuiu a sua família consanguínea, pelo contrário, ele aumentou a família espiritual, elevou o patamar daqueles que convivem com ele, daqueles que conseguem segui-lo, daqueles que conseguiram ouvi-lo e fazer o que ele nos ensinou. Para encerrar mesmo, tem uma história do livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, que chama A Filha Rebelde. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emilinha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras a almas desprevenidas. E almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos prescindir da vigilância. A jovem, depois de gargalhar ironicamente, replicava: ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila, seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disso, sou dona da minha vontade. Faço o que entendo. Sim, Emilinha, tornava a mãe paciente. Sei que você é senhora de si, mas o cuidado materno obriga-me a esclarecê-la, ainda que você, presentemente, não me possa aceitar as opiniões. Que quem é mãe sofre muito por desvelar-se junto aos filhos. Por que temem sofrer?
exclamava a interlocutora, cortando-lhe a palavra. Estamos na época de aniquilamento do passadismo. Como a nobre genitora enxugasse os olhos em pranto, observava a rebelde. Não precisará desfiar o rosário de lágrimas. Para quê? Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira. A generosa senhora, dedicada servidora do Cristo, já não sabia como proceder. Viúva, com 3 filhas solteiras, desvelava-se, carinhosa, para que lhes não faltasse o necessário. Sacrificava-se continuamente pelo bem delas. Privava-se de satisfações próprias, sujeitava-se ao trabalho mal remunerado, desequilibrava a saúde pelo excesso de atividades nas obrigações diárias, substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Se Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, de alguma sorte lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha, a mais velha, tratava-a rudemente. Sem o menor consideração. Desculpa. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava ao prazer de palestrar com as visitas. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os seus modos ante a presença de estranhos, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava uma opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de mostrar-se superior. Quando voltava Dona Matilde das reuniões evangélicas, reportando-se as consolações e ensinamentos recolhidos, convertia-se a jovem num elemento escarnecedor. Ora, mamãe, dizia sarcástica, com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? Ah, minha filha, replicava a genitora, cuidadosa na fé, não sorrias da verdade para que ela, mais tarde, não venha sorrir de ti? Lembra-se dos nossos imperiosos deveres para com Jesus. Após o riso mordaz, a filha revidava. A senhora adquiriu maneiras de sacerdote. Não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfática as revistas científicas que costumava compulsar, por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiências biológicas da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual, mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências maternas. O tempo, a dor e a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova, além do túmulo. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações, em círculo de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Anos correram, quando Dona Matilde deliberou voltar à esfera carnal.
em continuação de seu plano de serviço redentor. A filha, penitente, ficaria doravante sem o seu amparo direto. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava mostrar-se insensível e, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais. E ali, na paisagem tenebrosa, ante os padecimentos da ingrata, a nobre criatura intercedeu fervorosa, empenhando o coração. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, deslumbrada, reviu a mãe pela primeira vez. Indescritível contentamento de ambas. Beijaram-se com júbilo das profundas ansiedades, longamente reprimidas. Após confortar-lhe a alma ulcerada, Dona Matilde deu-lhe a conhecer o projeto de organização. Regressaria à terra, recomeçaria as tarefas inacabadas do processo de redenção que lhe dizia respeito. Emilinha ouviu, inquieta, e considerou: mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Como não, minha filha? Replicou a entidade amorosa. Se permitir o Senhor, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. Prometo compreendê-la, acrescentou a filha em pranto. Rogaremos essa bênção, falou a genitora, beijando-a carinhosa. Nesse instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento retificador. Cumprimentou Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se lhe rojava aos pés, rogando comovida: emissário de Jesus, que me conheceis o padecimento, ajudai-me para que eu possa voltar à terra, em companhia de minha mãe. Regressará ela aos círculos da carne, e se concordardes, poderei segui-la, prontificando-me a permanecer em serviço, até que ela possa receber novamente nos braços maternais. Pelo amor de Deus, permiti minha volta. A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar a viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia em si de contente, elevou as mãos aos céus e exclamou: graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que a autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde. Mas retornará você ao mundo, como criada humilde de sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Então, amigos, que aproveitemos todas as oportunidades, honremos nossos pais, honremos nossas famílias, honremos a Deus, o Pai maior, fazendo o melhor que pudermos. Boa noite, gratidão pelos ouvidos e que Deus e Jesus nos abençoe.